razão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo. Bom, vamos lá para a segunda parte da aula. Trilha sonora aí foi O Real Resiste, de Arnaldo Antunes. Estamos ainda no Arnaldo Antunes. Bom, vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula vai ser bem curtinha, tá? Porque eu já vi que deu 1h30 ali o vídeo da primeira parte. Então eu vou só para fechar aqui as funções básicas de grafos e aí na aula que vem a gente realmente começa a ver aí um primeiro algoritmo de grafos, tá bom? Então a aula de hoje foi bem, ela contando aí com essa segunda parte que vem agora, vai ser bem café com leite, assim, né? Bem definições básicas e tal. E acho que é até bom que calhou de ser assim, porque vocês começaram a fazer o primeiro trabalho, espero, né, que vocês já estejam começando a fazer. Então vocês vão ter aí um tempo maior para se dedicar nesse trabalho, porque a aula vai ser mais tranquila de assimilar, tá bom? E eu nem vou passar nenhuma tarefa, tá, da aula, porque apesar das tarefas que eu passo não serem para entregar, eu quero que vocês façam as tarefas, né? Então não vou passar, tá bom? Que aí vocês ficam focados só no trabalho, beleza? Agora eu fiquei com vontade, eu botei a música aí para vocês, o Real Resiste, fiquei com vontade de falar da música, né? Porque realmente assim, né? A gente viveu aí tá vivendo, né? De uns tempos para cá, é uma coisa de doido, né? Assim, o papel que a internet está desempenhando aí nessas brigas políticas, né? E, e dando suporte, né, para narrativas assim totalmente esdrúxulas, né? Como por exemplo, terraplanismo, né? E outras narrativas que se misturam também com política, enfim, mas não se restringem só à política, né? Então realmente é um negócio que é assustador, né? Para se pensar, né? Mas vamos lá, e também para a gente ficar alerta, né, pessoal? Porque, meu, às vezes a gente cai numas dessa, né? Não só, tipo, falando aqui de questão de política, né? De assim, apoiar esse ou aquele político, mas de uma forma geral, né? De posicionamentos que a gente toma, de filosofias de vida que a gente abraça, né? Por coisa que a gente vê na internet, né? Coisas que às vezes tem um lado bom, mas às vezes é extremo, né? Vai ao extremo, né? Então, tipo, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo que até vou dar o meu exemplo, vai, uma coisa que aconteceu comigo, acho que não assim só pura e simplesmente por influência da internet, mas é essa coisa de respeito aos animais, né? Que eu teve uma época, até eu fui vegetariano, né? Durante alguns anos, eu fiquei aí, acho que uns 7 anos mais ou menos, como vegetariano. E, e eu acho uma coisa legal, assim, né? Tipo, vamos respeitar os animais e tal, e isso inclui também a nossa alimentação. Mas aí também já parti para um lado que hoje eu considero mais extremista, né? De que assim, não é nenhuma crítica pessoal a ninguém, tá, pessoal? Eu só tô dando o meu exemplo de vida, tá? E o que eu penso também, não é? Eu não sou o dono da verdade. Mas então coisas extremadas assim do tipo, eu tenho que levar isso ao extremo, né? Então eu não posso consumir nada que vem de animal, eu não posso vestir nada que tenha, não posso usar tipo nenhum creme, nada que tenha contato com a exploração animal, né? Eu tipo assim, quase que eu entrei numas dessas, sabe? Eu tipo essa época que eu virei vegetariano, eu fui assim, tipo, tentar ser vegano, né? Porque eu entrei nessa onda meio extremista, entendeu? De assim, meu, já que é para fazer, vamos fazer direito, vai, vamos dizer assim, né? Mas depois também, vivenciando essas coisas na prática, aí eu fui encontrando o meu caminho do meio, né? Aí depois eu fui vegetariano só, assim, durante alguns anos e até que isso me fez bem, assim, durante muito tempo. Mas aí chegou um momento que a coisa não deu mais pra mim.
se tornou inviável, né? Não conseguia me alimentar bem nos lugares onde eu ia e aí eu acabei abandonando. Mas eu até, sabe, às vezes até tenho vontade de voltar a ser vegetariano, sabe? Eu acho que, enfim, é algo até que é viável, né? Mas enfim, eu estava dando o meu exemplo por causa do que eu estava querendo dizer, que assim, principalmente para vocês que são mais jovens aí e tal, aí vocês entram e começam a assistir alguns vídeos no YouTube e tal, ou sei lá, ouvir podcast, sei lá o quê, e às vezes acaba abraçando alguma coisa mais ao extremo, né? Que hoje em dia tudo está no extremo, né? Então, o alerta que fica aí, da minha opinião, tá? Não é a voz da verdade, toma cuidado com coisas de extremismo, né? Tenta estudar os assuntos, tenta, sabe, ter o teu próprio senso crítico, conversar com as pessoas que estão do seu lado, tal. E também, às vezes, dá um toque aí para quem, seu familiar, né, seu amigo, né? Dá um toque também, não deixar que as pessoas entrem nessa doideira, né, de extremismo para tudo. Mas enfim, agora indo para o assunto da aula aqui, né? Então vamos fechar aqui essa parte mais básica aí dos grafos, né? Então vamos para as funções básicas aí. A gente tinha visto o... Aqui eu estou no segundo slide, tá? Lá do Coelho ele já considera isso aqui como aula 2, né? Então a gente estava aqui na função que inicializa o digrafo, né? Que aloca o digrafo, tal, aloca a matriz, devolve o ponteiro para o digrafo. Agora vamos para outras funções básicas. Para inserir, desculpa, para inserir um arco num digrafo, né? Então a função aqui, ó, você passa para ela o ponteiro do digrafo, o vértice V e o vértice W para o qual você quer inserir um arco, indo de V para W, tá? Aí o que essa função faz, né? Se o V for igual ao W ou se esse arco VW já estiver lá no digrafo, ela não faz nada, tá bom? Agora, caso contrário, ela insere o arco VW no digrafo G, tá bom? Então ela faz a verificação, né, se o V é diferente do W e lá na matriz de adjacência está zerado, né, então, ou seja, não existe esse arco ainda, saindo do V e indo para o W. Aí eu vou lá e coloco então 1 nessa posição para indicar que agora tem, né, o arco de V para W e dou um mais aqui no A, tá bom? Para dizer que tem um arco a mais aí no digrafo, tá bom? Aqui, pessoal, assim, no C porque fazer essas coisas em Java é melhor porque você tem encapsulamento, né? No C você não tem encapsulamento, né? Porque aqui a gente está controlando aqui essa variável A, né? Dando mais, tal, quando tem que dar, tal. Mas a gente não sabe lá quando que o usuário ele pode alterar esse valor do A aqui do jeito que ele quiser, né? Então a gente não tem encapsulamento no C, né? Se fosse no Java, aí a gente teria como trancar, digamos, o atributo aqui e só dar mais quando a gente quisesse mesmo, né? O usuário não conseguiria dar esse mais aqui. O usuário da nossa classe, né? Beleza, da nossa classe de grafo. Depois agora a função para remover a aresta, desculpa, remover o arco, né? Então a mesma coisa, se você for remover um arco que não existe lá no de grafo, então a função não faz nada. Tá? Agora, se existir o arco, ela vai lá e remove, né? Então, o que a função tem que fazer? Ela tem que verificar se existe mesmo um arco indo de V para W. Se ele existir, aí a gente zera, né? A gente coloca zero. Então, se estava 1 na posição, a gente coloca zero e aí dá um menos no A, que é o número de arcos. Beleza? Agora essa função aqui, ó, para exibir o grafo, né? O digrafo, desculpa, para printar o digrafo, vamos dizer assim, né? Então a gente vai querer nesse formato aqui, ó, vai listar os vértices e vai listar os arcos de saída daquele vértice, né? Então, por exemplo, o zero, ó. O zero tem um arco saindo do zero e indo para o 2. Então a gente vai pôr o 2 aqui. Tá? Isso vai indicar que existe um arco saindo do zero e indo para o 2. Tá bom? Então tem do 0 para o 2, para o 3 e para o 4. Então vai estar aqui nessa lista, aqui, 2, 3 e 4. O 1 tem 3 arcos entrando no 1, mas não tem nenhum arco saindo do 1.
E na lista a gente só vai pôr os arcos que saem do 1, tá bom? Então a gente não vai imprimir a matriz de adjacência, a gente vai imprimir o grafo nesse formato aqui, tá bom? Então nesse formato aqui o 1 não tem nenhum arco saindo do 1, então não vai aparecer nada aqui. Aí o 2, tem o 1 e o 4, né? Cadê o 2? Ó? O 1 e o 4. Não vou pôr o 0 lá, porque ó, tá saindo do 0 e entrando no 2. Então eu só quero pôr os arcos que saem do 2. Tá bom? Aí eu não vou tipo, colocar arco 2, 1, 2, 4. Eu só vou colocar, né, assim, saindo do 2, 2 pontos. Para quais vértices? O 1 e para o 4. Certo? Então esse aqui é o formato que a gente quer imprimir o de grafo. Então a função aqui que faz isso. Beleza, né? Também não tem mistério nenhum. O que eu tenho que fazer? Para todo vértice, começando de 0 até V, né? Aí eu imprimo aqui, é o printf do C, vocês lembram lá, né? Esse D aqui é de decimal, né? Assim, do número inteiro, né? Porcento D é número inteiro. Agora esse 2 aqui, o 2 eu acho que é para ter 2 dígitos, né? É isso, né? Eu não lembro direito, pessoal. Depois dá uma conferida. Eu acho que o 2 aqui era para ter 2 dígitos, então ficaria 0001, 02, 03, né? Seria rodar esse código aqui, eu acho que vai imprimir com 2 dígitos, tá bom? Se não for isso, depois vocês olham lá o que é, tá bom? Eu lembro que %D no C é para imprimir número inteiro. Aí eu acho que esse 2 aqui é para dizer que são 2 dígitos. Beleza, então eu imprimo o vértice, né? Que eu vou listar, aí eu ponho 2 pontos, e aí agora eu vou de fato imprimir a lista, né? Aí então eu vou lá para W de 0 até V, aí eu olho na matriz de adjacência para ver se existe um arco indo de V para W. Se existir, aí eu printo o W na, na lista aqui do vértice V, tá bom? Aliás, esse print aqui ele também está sem nenhum espaço, né? Se imprimir desse jeito aqui, ele vai imprimir sem nenhum espaço, né? Será que esse... Ó, então faltou, vou ficar devendo para vocês aqui, pessoal, tá? Ver esse negócio do 2 aqui, para ver se é isso que eu estou falando mesmo, dos 2 dígitos. E aí tem essa questão do espaço, tá? Então aqui, ó, poderia pôr um espaço aqui, ó, depois do, quer dizer, antes do porcento aqui, ó, botar um espaço aqui, que aí toda vez que ele for imprimir um número, primeiro ele dá um espaço, primeiro ele dá um espaço, depois ele imprime o número. Ele primeiro dá um espaço, depois imprime o número. Beleza? Se quiser colocar uma vírgula também, ó, bota uma vírgula em um espaço, sei lá, alguma coisa assim. O problema é que aí também você vai ter uma vírgula aqui no primeiro número, né? Então você tem que ajeitar esses detalhes aí, se você quiser separar com vírgula e tal, para ficar mais bonitinho, ficar mais claro, né? Que aqui o de grafo é bem pequeno, mas e o espaço aqui é bem grande, né? Mas se você for imprimir isso aqui num arquivo, às vezes é legal você tipo, separar bem os números, então pôr uma vírgula, sei lá, para ficar bem, bem evidente ali que está separado, né? Aí depois ó, tem um printf de um /n aqui, que é o pula-linha, né? Então depois que ele imprimiu o vértice e a lista dos outros vértices para os quais tem um arco, né, saindo desse V e indo para W, aí ele imprime o /n para quebrar a linha. Beleza? Sem mistério nenhum, certo? A análise dessa função, eu vou deixar aí para vocês, tá, pessoal? Porque eu acho que é bem tranquilo, né? Aquela coisa, tipo, na hora de fazer a análise, a gente tem que contar quantas vezes uma linha é executada. Então, aqui, quantas vezes? Ó, V mais uma vezes, né? V mais uma vezes. Aqui, quantas vezes? V vezes, certo? Porque a última iteração ele olha aqui, a condição não é satisfeita e ele para o laço. Então aqui, V vezes, a segunda linha, né? Terceira linha, quantas vezes? Eu vou entrar V vezes aqui. E cada vez que eu entrar, eu vou executar mais V mais uma vezes, né? Que aí tem aquele lance da última iteração. Então vai dar V vezes V mais 1, certo? Ó, V vezes V mais 1. Aí, quantas vezes eu vou executar esse if? Aí aqui não tem esse mais 1, né? Porque o mais 1 é da última iteração, que não entra no laço.
Então, essa linha do if, v vezes v, v ao quadrado, certo? Então, v ao quadrado. A quinta linha, aí já não dá para saber, né? Porque isso vai depender de quantos arcos tem o digrafo, né? Então, na verdade, ó, aqui o Coelho colocou aqui v é menor ou igual a v ao quadrado, né? Menor ou igual a v ao quadrado. Mas, na verdade, a gente poderia substituir isso por a, certo? Porque isso aqui vai ser exatamente o número de arcos do digrafo. Então, a gente sabe qual é o valor é a. Aí a gente sabe que a é menor ou igual a v ao quadrado, certo? Mas eu acho que a gente ficaria melhor aqui na fita colocando isso como a, tá bom? Porque aí a gente está sabendo exatamente quantas vezes executa essa linha aqui, beleza? É porque aqui no final das contas a gente vai ver que no final das contas vai dar na mesma, mas enfim. Beleza. Porque a gente sabe que o a é menor ou igual a v ao quadrado, e aí depois no final das contas vai dar tudo v ao quadrado, então tanto faz, né? Se a gente colocar a aqui no final não vai mudar nada, certo? Depois a sexta linha, ela vai consumir também a mesma coisa que a linha 2, né? Que é v, né? Vai entrar v vezes, tá bom? Então, pessoal, sempre que a gente for analisar um algoritmo, é isso que a gente vai fazer, né? Vai ver quantas vezes executa cada linha, e aí a gente vai tentar ser o mais exato possível, né? Então, se a gente puder colocar um igual, a gente vai colocar um igual. Em algumas linhas a gente não sabe, como nessas 5 aqui, tá bom? Embora, como eu falei para vocês, no fundo a gente sabe, né? Dava para colocar igual a A, tá bom? Então eu colocaria igual a A, beleza? Aí, então, a primeira coisa é isso, né? Ver exatamente quanto consome cada linha. Depois a gente pode transformar isso em notação assintótica, né? Aí depois somar as linhas todas em notação assintótica é mais fácil, né? Porque aí você vai falar 3 vezes uma coisa que é θ de V vai dar θ de V, né? Depois, 3 vezes uma coisa que é θ de V ao quadrado vai dar θ de V ao quadrado. Aí você, tipo, na hora de somar θ de V ao quadrado com θ de V, vai dar θ de V ao quadrado. Eu espero que vocês estejam já mais ou menos treinados aí com a questão da notação assintótica, né? Porque lembra que o espírito da coisa aqui da notação assintótica, ainda que você não... eu vou falar aqui, ó. Se você tiver um polinômio assim, n... Vou dar um exemplo aqui com cúbico, né? Então, vamos supor, A3 vezes... O A é uma constante, tá? O A3 é uma constante. Então, A3 vezes N ao cubo mais A2 vezes N ao quadrado mais A1 vezes N e mais A0, tá? Então, isso aqui é um polinômio de grau 3, certo? Isso aqui eu espero que vocês estejam bem tranquilos em concordar comigo que isso aqui é θ de N ao cubo, certo? Então, basicamente, nos algoritmos, a gente, 90% das vezes, a gente faz análise vai, 90 não sei, não vou dar números, mas muitas vezes os algoritmos, eles acabam, quando a gente vai analisar, vira um polinômio, principalmente os algoritmos mais básicos que a gente vai ver aí, né? A hora que você soma lá a execução tal das linhas, vai terminar com algum polinômio desse tipo, entendeu? Uma constante vezes, sei lá, n ao cubo, pode ser n à quarta, sei lá o quê, mais uma constante vezes n ao quadrado, mais uma constante vezes n, mais alguma outra constante, né? E aí o que você vai fazer é pegar o maior grau aqui, certo? Então vai ser o θ, ou se fosse O também, O do cara de maior grau aqui, tá bom? Espero que vocês estejam tranquilos com isso, tá bom? Então aqui é isso, né? A gente somou, fez aqui linha a linha, para depois pegar e ver qual que é o que domina aqui, né? O que domina é o v ao quadrado. Então no final das contas isso aqui vai dar θ de v ao quadrado, tá bom? Mesmo que a gente tivesse colocado o A que eu falei aqui, tá? Porque o A, se o grafo for bastante esparso, ele pode ser proporcional a V, certo? Né? Só que como já tem um laço aqui da linha 4, ó, que... Deixa eu maximizar aqui de novo.
Como aqui, ó, a linha 3 aqui, vamos olhar. Ó. Então eu tenho esses dois fors encaixados, né? E são fors que vão até V, né? De 0 até V. Então, não tem jeito, isso aqui vai dar V ao quadrado, né? Alguém que tem um pouquinho mais de experiência vai bater o olho aqui e falar, isso aqui é V ao quadrado, né? Tem dois fors encaixados, indo até V, é V ao quadrado, né? Então não tem como fugir desse V ao quadrado, mesmo que eu tivesse colocado A aqui, tá bom? E mesmo considerando que o grafo fosse esparso, tá? Beleza, então o consumo de tempo dessa função é θ de V ao quadrado. Aí, agora essas funções básicas que a gente fez para digrafos, né? Às vezes eu troco, tá, pessoal? Eu falo grafo no lugar de digrafo. Não liga não, tá? Lembra que assim, porque também, até o que eu tinha falado para vocês, não é padronizado, essas nomenclaturas não são padronizadas, tá? Então, em muitos textos, o pessoal fala grafo orientado, em vez de falar digrafo, né? Então, eu acostumei sempre a falar grafo. Aí, mesmo quando é grafo orientado, eu falo grafo, né, no meio das minhas falas, né? Tá bom? Mas então o que a gente estava falando antes aqui era para digrafo, tá? Digrafo. Agora vamos ver para grafo, né? Então aqui, ó, função insere uma aresta, né? O que a gente faz para inserir uma aresta? Lembra que uma aresta é um par de arcos antiparalelos, né? Então o que a gente vai fazer? Se você quiser inserir uma aresta UV, a gente vai inserir o arco UV, ou desculpa, não é UV, é VW, né? A gente vai inserir o arco VW e também o arco WV, certo? Que aí vai ficar os arcos antiparalelos lá. Aí aqui, ó, bom, exercício que o Coelho tinha deixado aqui para escrever a função remove e, tá bom? Bom, isso aqui, vai, eu tinha falado para vocês que eu não vou dar exercício. Então, como que a gente faz para remover uma aresta? É a mesma coisa, né? A gente remove o arco VW e remove o arco WV. É a mesma coisa, certo? Não tem mistério com relação a isso. Agora sim, ó, vai entrar na parte aqui do caminho, né? Do algoritmo, né? Algoritmo para encontrar caminhos. Aí eu vou parar a aula por aqui, tá bom? Que eu acho que a primeira parte já tinha ficado bastante longa. A segunda aqui acho que até ficou mais curta do que eu imaginava, mas eu prefiro parar aqui, porque a hora que a gente começar a falar dos caminhos, aí a gente precisa de um tempo maior aí, tá bom? Acho que não vale a pena eu começar a falar de caminho e não falar até o fim, tá bom? Até o fim desses slides aqui, né? Porque falar de caminho tem bastante coisa. Então, pessoal, pega os slides, eu vou colocar lá no E-Disciplinas, pega esses slides, dá uma repassada nas definições, tá bom? Porque aí na aula que vem eu já vou chegando, tá bom? Vou relembrar vocês rapidamente aqui algumas definições e já vou para o algoritmo de encontrar um caminho aí de um vértice S até um vértice T, num digrafo G. Beleza, pessoal? E ó, façam o trabalho, mandem dúvidas lá no grupo do WhatsApp, não deixa para fazer o trabalho na última hora, tá bom? Pra vocês já tirarem uma nota boa logo de cara, pessoal, pra gente matar o semestre logo aí, tá bom? Eu vi que, ó, pessoal, outra coisa também, ó, eu tô vendo que tem vídeo aqui que tá com um número de visualização muito baixo. Então, isso é um mau sinal, tá bom? Porque se você não assistir os vídeos, para mim é quase que uma certeza que você não vai conseguir fazer o trabalho, né? Então, eu tô vendo aqui, ó, quer ver? Vou até aproveitar que eu gastei pouco tempo aí nessa segunda parte da aula e vou dar uma olhada aqui agora como é que tá, ó, as visualizações, ó. Ó, o último vídeo que eu postei tá com 30 visualizações. Isso das duas turmas. Aí o outro, então assim, ó, a última aula teve 3 vídeos, né? Aí um dos vídeos está com 80 visualizações. O outro está com 73, vai quase a mesma coisa. Mas o último, que é o que fala da remoção, né, tá com 30 só. Então assim, pessoal, vamos lá, né? Tá bom? Não vai vacilar. Aliás, agora eu não sei de cabeça quantos alunos tem, porque 80, eu falei 80, né, da aula passada, que está com mais visualizações.
Mas os da aula retrasada, eu tô vendo aqui, ó, que tem 125 visualizações, porque eu acho que são duas turmas de 60 alunos, não é? Então era para ter mais ou menos aí umas 100, cento e tantas visualizações. Então, pessoal, já estão correndo risco aí de da coisa desandar, tá bom? E aí, pessoal, a culpa não é minha, tá? Assim, se vocês não assistirem os vídeos, eu não tenho como ajudar vocês de nenhuma forma, entendeu? Realmente, isso não tem o que fazer, tá bom? Então, estuda, façam o trabalho quanto antes e vamos que vamos, tá bom? Boa semana aí para todo mundo. Tchau, tchau.